Mulheres empreendedoras são mulheres extraordinárias que fazem diferença em suas comunidades, ajudam a impulsionar a economia e inspiram outras mulheres a seguir seus sonhos. Afinal, não há limites para o que uma mulher empreendedora pode alcançar. E é por isso que aqui no programa Mulheres Extraordinárias queremos celebrar e homenagear essas mulheres incríveis que são verdadeiras referências de sucesso e superação. Bom dia, seja muito bem-vinda ao Mulheres Extraordinárias de hoje, especial. A gente está aqui direto do Natal Shopping, na Expo Week, entre elas. E aqui a gente vai conversar com várias mulheres extraordinárias, mulheres empreendedoras. Você vai comigo acompanhar todas essas histórias. A nossa conversa agora é com Zezé Alves, que é artesã, trabalha com crochê. E aqui tem várias artesãs, mas eu disse, Zezé, eu quero você para representar as mulheres artesãs, que ontem a gente estava na feira aqui, eu perguntei para ela quanto tempo você trabalhava com crochê e por que você tinha começado, e você disse assim, eu escolhi trocar o Rivotril pelo crochê. Quando ela falou isso, eu disse, é ela que eu vou entrevistar, então eu quero entender um pouco mais dessa sua história. Você estava me contando que você trabalha com crochê há 5 anos, é isso? Há 5 anos, é. Eu trabalhava na Fundação dos Servidores do INCRA, aí me aposentei, aí 38 anos de serviço, né, público, e a ideia de eu ficar em casa não era aquilo que eu queria para mim. Uma mulher muito ativa, trabalhou durante 38 anos, depois disse assim, agora você vai ficar em casa. Com 2 filhos, sim, né, e ficar em casa não era o meu foco, então eu entrei numa crise depressiva muito forte, e minha vizinha, e fui pro Rivotril, né, e minha vizinha dizia sempre para mim, vai fazer crochê, vai fazer crochê. Eu disse, não, isso não é coisa para mim. Não queria ficar em casa, eu queria sair. E nem acreditava que o crochê também fizesse uma transformação na sua vida. Não, e eu queria sair. E o crochê ia me prender em casa, mas ainda era coisa que eu não queria. Aí foi quando eu comecei, realmente eu fui fazer o crochê e fui convidada para participar de uma feira. E quando eu cheguei na feira, Brasil Mostra Brasil, eu vi que era aquilo ali que eu queria para mim. Porque o crochê poderia levar você para onde você quisesse também, para onde eu quisesse, né? é. Só que de uma forma diferente, porque eu acredito quanto é difícil, às vezes, né? Uma mulher ativa como você, trabalhar durante 38 anos, de uma hora para outra ter que ficar em casa. E aí parece que a gente, quando fala de crochê, é aquela história de vovozinha, né? A vovozinha que fica em casa fazendo crochê. Você diz, não, vovozinha eu não quero ser, né? Não. Em casa. Vovozinha sem nenhum neto eu não queria. Aí a ideia, eu me encantei. Quando eu cheguei lá, realmente, eu não queria nem tanto vender. O elogio para mim, nas minhas peças, nos meus trabalhos, foi que me fortaleceu. E você trabalha com crochê, que faz bolsa? Bolsas, jogos americanos, chapéu. Que bom. Moda praia, né? Natal, pede isso, bolsa de praia. E com o seu crochê você viaja aí ou vai para feiras, apresenta o seu trabalho? Apresento meus trabalhos, é Brasil Mostra Brasil, F-Arte. Pela prefeitura. Você está aqui no estande da prefeitura, da Prefeitura, né? De Natal, o acolhimento é maravilhoso, eu me sinto em casa. E acredito que vira até uma família, né? Todas as senhoras que estão aqui, as artesãs juntas, uma família, né? Eu fiz um ciclo de amizade muito grande, né? Já expus também na Assembleia, na Prefeitura de Parnamirim, e é isso que eu quero para mim, é isso que eu me sinto bem. E hoje eu estar aqui, falando com você, para mim é muito gratificante. Eu que fico assim extremamente grata de, né, ter a oportunidade de conversar com você aqui, de mostrar assim, muitas vezes, mulheres, eu vejo minha mãe, né, minha mãe tem 73 anos de idade, ela está ainda com toda a força e a energia para viver. Então, como é importante a gente não se entregar, né? Porque às vezes a mulher, principalmente a mulher na melhor idade, fica às vezes considerada que não é uma mulher que é útil para o mercado. E você está tendo a condição de mostrar aí de uma forma completamente diferente. Você começou a desenvolver um talento depois de aposentada e hoje esse talento também é uma profissão para você. E além de tudo, ainda acredito que é uma renda complementar à sua aposentadoria também, né? Eu queria agora, Zezé, pedir para você aqui escolher uma carta. Isso aqui é uma mensagem. Posso ler? Esqueça e deixe para trás o mal que um dia te fizeram. Não esqueça jamais da lição que aprendeu.
Faz sentido isso aqui para você? Tudo. Realmente essas palavras para mim significa tudo. É olhar para trás e esquecer e trazer o que é positivo. E trazer o positivo. E se renovar sempre. Se renovar sempre. Porque há 16 anos, meu filho teve um acidente de moto e ele perdeu uma perna direita. Sim. E para mim também foi muito sofrido. Imagino. Né? E agora, graças a Deus, ele tem esses 3 filhos. Minha filha também tem o meu filho João Marcelo, Maria Júlia e Pedro. Então são a razão da minha vida hoje em si, é meus 4 netos. E que um acidente lá atrás não impediu que a sua família continuasse crescendo, né? Não. Minha família é uma família maravilhosa. Que bom. Foi sucesso para você. E a gente se vê também na outra feira no Partage também. Se Deus quiser, eu vou lhe ver lá também. Se Deus quiser. Né? E continue aí fazendo o seu trabalho, né? Encantando com as suas peças. Muito obrigada. Gratidão por ser convidada por você, uma pessoa que eu admiro bastante. Obrigada, viu, minha querida? Obrigada. E para deixar nossa manhã aqui mais doce, eu recebo agora a Ágata Nascimento, de Ágata Doce. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Rose. Foi um prazer, viu, o seu convite. Estou muito feliz pelo seu convite. E eu queria entender um pouco a sua história como mulher empreendedora. Eu tinha um emprego, né, Rose? Meu emprego fixo. Nunca imaginei de ir embora do meu expediente e no outro dia não estar mais, que foi o que aconteceu. A pandemia já estava chegando, né? E fiquei sem emprego. Durante a pandemia, eu perdi minhas 2 vozes. De Covid. E uma delas, quando você me perguntou, né, da onde vinha o amor pela cozinha, foi uma delas. Infelizmente, eu imagino a dor que foi esse momento para você. Isso, foi bastante dolorido. E no meio de tudo isso, né, a perda do emprego, ela, para mim, era o meu maior amor. Né? Eu fui criada com ela, o amor da cozinha veio dela. Eu fico muito feliz hoje em dia porque eu fiquei com esse conhecimento dela, né? Eu pude aprender bastante com ela, fui criada com ela. Eu perguntei para você, né? Porque geralmente, quando uma mulher diz, gosta de cozinha, gosta de doce, tem o dedinho da avó, né? No meio. Isso. Aí, esse ano de 2020 foi um ano muito complicado, né? Foi onde eu perdi muita coisa da minha vida. E depois de tudo isso, eu tive que me reinventar. E eu só tinha apenas 20 anos. Né? E eu tava assim, bem perdida, assim, eu não sabia nem por onde começar, né? Tudo fechado, a gente se viu obrigada a ficar em casa, né? Muitas vezes sem o contato dos nossos familiares. E como surgiu, Ágata, o desejo dos doces? E aos poucos, quando a gente podia se encontrar com alguém, aí eu levava docinhos caseiros mesmo mexidos na panela. E daí meus amigos começaram poxa, Ágata, muito bom, porque você não começa a vender? Né? E foi daí que começou a surgir. Daí eu comecei a fazer as primeiras bandejas de doce. A minha mãe levava para o trabalho dela, o meu esposo para o trabalho dele também. E daí começou a Ágata Doces. Ágata Doces. Hoje você trabalha só com docinho? Hoje a gente expandiu, faz mais ou menos um ano, a gente expandiu o nosso cardápio. Hoje a gente trabalha com bolos personalizados e com os doces, e doces finos também. A questão do seu negócio hoje surgiu de uma necessidade, né, de uma dor naquele momento, né, da pandemia, a perda das suas 2 avós. E de onde foi essa força e esse desejo de ir atrás do que você queria? Eu acho que o empreendedorismo feminino é muito isso, né? Assim, no nosso momento de dor, nosso momento mais difícil, a gente tem uma força, mulher tem uma força que a gente resgata, né? Que eu não sei de onde vem. Eu fico pensando, eu sou mãe de 3 meninas. E eu tive as 3 de parto natural, inclusive 2 filhas minhas nasceram em casa de cócoras. Então eu digo que eu tenho força, até a força. E o nascimento das minhas filhas me trouxe um resgate de muita força. Eu acho que isso já é da própria natureza, né? Porque a mulher que escolhe ser mãe, claro que ela vai ter essa força no nascimento, no parir. Né? Então, a mulher ela tem no seu ventre a condição de gerar uma nova vida. Então, eu acho que a cada projeto que a mulher se dedica, tem muito disso, né? Está gerando como se fosse um filho. Isso, são de noites pensadas, são dias pensados, muitas noites perdidas, né? Para acontecer essa feira aqui também, foram dias e dias, né? Sem dormir. Então, eu queria parabenizar você pela sua garra aí também, né? De ter lidado com as suas dores, ter superado isso
e hoje está aqui inspirando também outras mulheres tão novas como você é, com 23 anos de idade, né? Eu tenho um pouco mais que o dobro da sua idade, e eu fico muito feliz quando eu vejo uma jovem mulher empreendedora como você. Muito obrigada. E eu queria aqui, antes de você sair, né, você escolhesse aqui, entre essas cartas todas, alguma carta que é uma mensagem. E eu queria... Posso ler para você? Felicidade é escolher a coragem ao invés do comodismo e colocar em prática o que é falado. Bem, eu acho que isso aqui, se eu tivesse que colocar assim como se fosse na testa aqui, né? Porque justamente você, na hora que você poderia ficar se lamentando, tinha perdido suas avós de Covid na pandemia, estava desempregada, você poderia se juntar a muitas pessoas que ficarem lá com o terço das lamentações que a gente fala. Isso. E você resolveu não se acomodar. Isso, ter me fechado para as oportunidades, mas não. Eu decidi ir à luta. E graças a Deus e graças aos doces, não aconteceu algo pior. Eu poderia ter entrado numa depressão, eu poderia, né? A vida não tá fácil para mim, eu não vou insistir. Mas aí eu insisti, persisti e estamos aqui. Que bom. E que eu fico feliz por você ter tomado esse caminho na sua vida e aqui, nesse momento, está servindo de inspiração também para jovens mulheres empreendedoras. Parabéns. Obrigada, Rosa. Aqui eu trouxe uns docinhos, certo, para vocês. Foi o meu primeiro produto, foi onde eu iniciei. Ai, gente, eu gosto pouco de doce. Eles são pouco de doce. Os meus bebês, né? Foi através dele que a gente chegou até aqui. Que é da nossa coleção de Páscoa. Ai, obrigada. Gente, eu acho que eu vou... Ave Maria... Pelo amor de Deus, um negócio desse aqui, quem vai gostar são minhas filhas. A minha que tá aqui, né? Porque eu tenho 3 filhas, 2 não moram aqui, mas Duda, que adora chocolate, ó, Duda, ó, pra você aqui se deliciar comigo na Páscoa. Agatha, obrigada, viu? Tenho certeza que você vai conseguir chegar muito longe ainda e sucesso pra você. Muito obrigada, mas eu que agradeço. Beijo. Beijo. E eu estou aqui agora com Vitória Borges, da Casa Bem TV, aqui na Feira Entre Elas. Prazer receber você aqui no nosso estúdio. Me diga uma coisa, eu fiquei aqui, a gente é cheia de histórias de mulheres interessantes, empreendedoras aqui. E a gente conversando, eu perguntei quanto tempo você trabalhava com a questão de artesanato, né? Você estava me explicando uma coisa, mas tem uma história de uma Kombi aí no meio. Eu queria que você me contasse essa história. Então, a história da Kombi é o seguinte... eu era cliente da minha amiga e ela, como a mulher brasileira, né, empreendedora, com a malinha dela de joias, que ela vinha de São Paulo já na área da joia, da prata. E aí ela com a malinha dela, nesse tempo de pandemia, eu disse, amiga, por que você não compra uma Kombi? E aí você monta uma loja móvel, vai dar tudo certo. Aí ela, amiga, vamos? Eu disse, vamos. Aí a gente pegou 2 guerreiras, pegamos essa Kombi, reformamos, fizemos toda uma estrutura de loja e fomos vender a nossa arte na praia, né? A prata com a Bem TV. Então a gente se juntou, que o nome Bem TV é o sobrenome dela, da minha sócia, Gina Bentaíbe, e eu sou a Vitória. Ficou bem... Pensei que Bem TV vinha do passado. Não, o nome Bem TV é justamente o nome de nós duas. Aí a Kombi, né, aquela coisa de Kombi, carro velho. Fazia uma zoada, a gente dizia, a passarinha quebrou, a passarinha tá indo devagar. Aí chegava na praia, eu com filho, ela com filho. E deu certo, a gente criou uma clientela, fez o nome da loja. E hoje vocês saíram da Kombi, vocês têm ponto fixo de venda. Então, agora. Aí a gente meio que queria crescer, viu que a Kombi já estava muito rústico. E a prata, ela exige um atendimento melhor, no sentido de, tipo, receber com ar-condicionado. Vocês queriam poder oferecer um pouco mais, oferecer uma qualidade maior para o cliente. Isso, uma qualidade maior. Então, como a gente trabalha com a prata, com orives daqui também, a gente desenvolve um design bem diferenciado. É isso que eu ia perguntar a você, se vocês compram ou se vocês mesmos fazem o design do que vocês vendem. A gente trabalha uma prata de um estilo Bali. Então, a gente tem umas pratas que vêm de Bali. E como a gente, gosta de um estilo, a gente acaba criando também algumas peças, algumas joias em prata. Aí são pedras naturais, é todo um trabalho bem diferenciado.
Aí como a gente estava nesse universo de Bali, da Indonésia, joias esotéricas, um estilo bem, digamos, diferente do que tem no mercado, né? Então a gente acabou criando também a Casa BemTV. E aí juntou... E deixou de ser a Kombi e passou a ser a casa. Aí passou a ser a casa. Aí ficou Casa BemTV, que a gente passou a trazer móveis, decoração. Isso que eu ia perguntar. Vocês trabalham com além das pratas e semijoias, a gente ainda também tem a Casa BemTV, que é no Praia Shopping, e no Vila Arte, com móveis e decoração nesse estilo. E lá tem de tudo, a casa tem tudo. Tem bolsa, vestido, esses vestidos assim indianos. É uma pegada de vários estilos que a gente pegou um pouco da nossa personalidade e trouxe para Natal. Então, isso aqui você é um exemplo de início de negócio, aquela coisa de duas grandes amigas que têm uma ideia, cada um tem uma ideia, soma as duas ideias a vontade de vencer, né? A vontade de vencer, de criar. Ambas tinham outras carreiras, mas meio que a gente queria usar o nosso lado criativo, a gente queria fazer uma coisa diferente. Então eu vejo que no tempo que essa pandemia meio que impulsionou algumas pessoas. Sim, porque às vezes os talentos que estavam guardados, né? Muita gente inclusive que trabalhava em carteira com CLT, começou a fazer bolo, doce, hoje nem está mais na CLT, tem a sua própria doceria. Isso, as pessoas se viram, acho que foi como se fosse uma borboleta, né? Algumas pessoas estavam ali no casulo, um momento de reflexão e de criação, e se descobriram e fizeram novas coisas, que foi o caso de nós dois. Vitória, eu queria que você tirasse uma carta aqui com uma mensagem para você, entre essas aí, que você pudesse ler. A impossibilidade de mudar uma situação nos desafia a mudarmos a nós mesmos. Olha aí tudo que eu falei, viu? Então esse aqui veio para confirmar, né, que exatamente quando a gente acha que a gente não pode mudar as coisas, ou quando é o fim de algo, às vezes é o começo de tudo. Isso, as dificuldades nos revelam, né? A diversidade da vida nos mostra, às vezes, um lado que a gente não conhece. E isso é maravilhoso. Então, parabéns para você. Eu trouxe aqui a caixinha da BemTV, que a gente desenvolveu, que a gente queria ter uma joia, né? Que viesse numa embalagem diferente. Então, é bem a cara da BemTV. Obrigada, né? Ai, que lindo. Pérola de água doce. Ai, que lindo. Obrigada mesmo. Obrigada por esse momento. E sucesso para você, na BemTV, para você e para sua amiga sócia, né? Gina, minha amiga. Que o negócio de vocês cresça ainda mais. Obrigada. Obrigada, querida. Meu povo lindo, já estou aqui na loja da Salutares Cosméticos para mostrar para você mais um queridinho da Pri. Olha só, essa linha aqui é aquela linha que a gente ama, que a gente chega na casa das pessoas e vai assim, que é isso? Que cheiro é esse? É o cheiro do aconchego, é a linha Aconchego, que tem tudo que você precisa para deixar a sua casa mais cheirosa. Olha, e não é só a casa não, viu? Você pode usar aqui o borrifador para deixar o seu lençol, a sua toalha mais cheirosinha na hora de passar. Menina, fica uma coisa de louco. Olha, você pega aqui esse borrifador, você passa assim, nossa, mas você vai adorar. E aí, também tem essa opção para você colocar na sua casa, usando essas madeirinhas, para dar aquele charme e deixar sempre aquele cheirinho. O que você está esperando? Venha ser uma revendedora Salutares. Faça a carreira aqui para a loja, porque antes de você revender, você tem que vir aqui cheirar, sentir esse perfume maravilhoso da linha Aconchego. Anota o telefone 2020-6800. Vem ser uma revendedora Salutares Cosméticos. As mulheres empreendedoras são verdadeiras inspirações. Elas enfrentam desafios, superam obstáculos e lutam diariamente para transformar suas ideias em realidade. São mulheres fortes, corajosas e determinadas, que desafiam as normas e vencem barreiras. São mulheres que muitas vezes começam com pouco ou nada, mas que com muito trabalho e dedicação conseguem construir negócios prósperos e bem-sucedidos.
E agora aqui no Mulheres Extraordinárias, entre elas, eu recebo Késia Magali, presidente da AMPAR. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Rose, muito obrigada. Muito feliz por estar aqui hoje. E eu queria que você me contasse um pouco, contasse também para quem está assistindo a gente de casa, do que se trata a Associação AMPAR. Com muita alegria, eu quero dizer que a nossa associação, ela se chama AMPAR. É uma associação que atende a mulher vítima de violência e de abandono proveniente da violência. Nós atendemos a mulher e os seus filhos. Sim, porque inclusive os filhos também são muito atingidos, né, na questão da violência. Com certeza. Eu já fui secretária da mulher e sei o quanto a situação que a gente de violência doméstica que acontece, que a gente nem imagina o volume que isso tem ainda, que é uma realidade ainda na nossa cidade, no nosso país. Com certeza. E foi tendo contato com essa mulher que a gente entendeu que os filhos é a extensão da mulher, daquelas que têm filhos, né? Obviamente, então, eles são extensão da existência, da razão, da força. E a gente não poderia deixar, de forma alguma, deixar de atendê-los nas suas necessidades. Me diz uma coisa, mas como é que surgiu esse seu desejo por essa temática? Eu costumo dizer que é mais que um desejo, é uma paixão, porque é uma causa pessoal. Eu sou vítima de violência patrimonial do meu segundo casamento e no meio de uma pandemia onde já não tinha muita expectativa, né? Ninguém sabia o que ia acontecer. Eu passei pelo divórcio, morava atualmente em outro estado na época. E quando cheguei em Parnamirim, de volta à minha terra natal, digamos assim, encontrei a falta de empatia, o amor se esfriando muito, uma necessidade enorme de socorro, de um tipo de violência silenciosa, que não deixa marcas, e que eu precisava muito ser acolhida. Então, apesar de ser articulada, posso dizer assim, de ter muitos amigos, pessoas com muita instrução, não consegui amparo pelo poder público rápido para resolver uma causa tão séria, né? E aí eu desejei no meu coração fazer algo que viesse do amor, que viesse com amor de forma humanizada. E no momento de muita dor, após 10 anos de casamento, eu escrevi o projeto todo, coloquei no projeto tudo aquilo que eu acho que traria saúde para a mulher, saúde mental. E que traria conforto para o seu coração também. Traria esperança, traria expectativa de vida. Escrevi tudo e falei, vou fazer. No auge, digamos assim, da pandemia. E da minha dor, juntou tudo. Pandemia, a minha dor, o momento não era propício para se escrever um projeto nem se trabalhar de forma voluntária, visto que estava todo mundo em casa, né? Uhum. Mas eu escrevi... Mas, inclusive, você está falando isso, a gente vale lembrar aqui, quanto o número de violência doméstica aumentou muito na época da pandemia, né? Os casais em casa e separações, você tendo que lidar com pessoas... Às vezes o casal só se encontrava de noite e teve que ficar na pandemia 24 horas convivendo e aí eu acho que eles começaram a se conhecer na pandemia, quando começaram a se conviver junto, e os índices aumentaram negativamente em tudo, né? Eu não conheço nada que tenha sido positivo na pandemia, né? Talvez as lições deixadas. Eu acredito sim. As lições. As pessoas que aproveitaram. Sim, tirou as lições e falou, poxa, né? Então, fora isso, foi muita dor, muita desilusão. E diante de tudo isso, eu fui motivada querendo também achar uma razão para continuar, que é muito difícil. Principalmente porque eu era vítima de uma violência muito silenciosa, que a maioria das pessoas acha que envolve dinheiro. Mas não é só o dinheiro, nem só o patrimônio. São sonhos, são necessidades físicas, são problemas psicológicos, né? São mudanças radicais. E às vezes acredita que a violência é só aquela que deixa marcas, né? Deixa marcas, mas no corpo. Tem marcas na alma e no psicológico, inclusive, que são às vezes pior do que a marca física. Que são muito danosas, muito. E não atinge só a vítima, mas todos os seus familiares. Assim como a gente cuida da mulher, como também se estendendo aos filhos, sabendo que aquela dor se estende a eles. E qual é o trabalho hoje que vocês desenvolvem na AMPAR, por exemplo, de apoio a essas mulheres e a essas famílias? Então, nós temos lá um atendimento jurídico, toda quarta-feira com uma parceira nossa, advogada, está também aqui conosco. Temos atendimento psicológico, não só de orientação, mas de tratamento contínuo, com diversos amigos, psicólogos, tudo de forma voluntária. Tem um assistente social que faz toda a orientação, então toda a instrução para que a mulher tenha esse conhecimento dos seus direitos, dos seus deveres, além de cursos de capacitação
para colocar a mulher no mercado de trabalho ou recolocá-la através do empreendedorismo. Porque, inclusive, a questão financeira é um dos pontos que muitas mulheres ficam presas a relacionamentos tóxicos, abusivos, né? E violentos, porque não se acham capazes de se manter ou manter sua própria família. Exato. Rose, nós estamos aqui hoje, nessa feira, acreditando que o empreendedorismo ela é ferramenta no combate à violência. Desenvolvemos nas mulheres dons, talentos e capacitamos, colocamos e recolocamos elas no mercado de trabalho. Gosto de falar da violência ligado braço a braço com o combate. Então, o combate uma das ferramentas ao combate é o empreendedorismo. Então, uma feira como essa é de importância gigantesca. Tanto que nós estamos aqui no stand falando para essas mulheres. Quem chega lá... E outra coisa, viu? Você não vai ver nem na nossa ONG, nem no nosso stand ali, fotografia ou assunto mulheres sofrida, não. Com marcas no rosto, não. Porque nós trabalhamos com combate, com soluções para que a mulher continue a sua vida de forma livre, de forma respeitosa. Essa violência ela já vem em casa. Então, aqui na Ampar, no nosso stand, com tudo que a gente oferta, não pode ter essa temática. Eu agradeço demais a sua presença. Imagina, eu que agradeço. Assim, parabenizo também a você e as pessoas que fazem a Ampar com você, porque eu acho que é muito importante a gente trazer essa temática para o nosso cotidiano, para dizer que isso acontece todos os dias, a cada minuto, a cada segundo, tem uma mulher sendo abusada, violentada, junto com seus filhos, né, que sofrem as consequências desses relacionamentos. Então, assim, meus parabéns e gratidão também por você pegar essa causa e ter esse trabalho tão bonito. Eu queria, só para a gente terminar, a gente tem essas cartinhas aqui que são mensagens, eu queria que você escolhesse uma carta aí para você. Uma carta? Uma carta dessas aí. Eu escolho a primeira. Se você quiser ler. Não, eu quero que você leia. Quer? Então tá. Então, esqueça e deixe para trás o mal que um dia te fizeram, mas não esqueça jamais da lição que aprendeu. Não poderia ser outra coisa, né? Então, eu acho que tenho com certeza que a gente tem dores na vida, né? A gente sofre dores, sofre situações que machucam bastante. Só que chega a hora que aquela dor, ela vira só uma cicatriz, né? Eu me lembro aqui, eu tenho uma cicatriz aqui, que é uma tesoura que entrou no meu braço quando era criança. Eu estava costurando, brincando, e a tesoura escorregou e caiu no meu braço, né? E eu me lembro, quando era criança, quanto essa tesoura doeu, né? Quando ela entrou aqui. Mas hoje, inclusive, ela está até por baixo daqui de uma tatuagem quase imperceptível. Mas eu sei que aconteceu isso, né? Mas hoje ela é só a lembrança só. Então, que você, não só você, na sua vida, e que você também ajude outras mulheres a curar as suas cicatrizes, que elas fiquem como essa minha, sendo só uma lembrança de algo que aconteceu no passado e que passe, né, a ser um grande aprendizado. Obrigada, viu? E agora aqui no Mulheres Extraordinárias eu recebo a Amanda Caroline, né, que está com seu livro De Tambaba à Prisão, uma trama real de violências e abusos no paraíso do nudismo brasileiro. Assim, eu acho que com certeza tem aqui nessas páginas uma história bem forte de vida. Eu comecei a namorar com meu ex-marido, eu tinha 12 anos de idade. A idade era próxima ou era mais velho? Ele era mais velho? Mais velho, essa diferença era 9 anos. Eu costumo falar que hoje eu tenho 30, né? Ele teria 39 e não é tanto. Mas lá atrás, eu com 12, ele tinha 21. Você estava me falando que você foi vítima de violência de todos os tipos quando você foi casada com ele. Sim, eu comecei a namorar com ele, como eu falei para você, eu tinha 12 anos de idade. E no início, meus pais não quiseram aceitar esse relacionamento. No final, concordaram porque a gente findou, começamos a namorar escondido. E ele, por ser primo do meu pai findou concordando com o nosso namoro. A gente começamos a namorar um namoro saudável. Com meus 15 anos, meus pais descobriram que a gente tinha uma relação mais íntima. E foi quando meu pai me obrigou a casar com ele. Eu sou de uma família extremamente tradicional. E aquele conto de fada que eu tinha criado na minha cabeça foi se desfazendo, né? O primeiro mês de casado ele me bateu. O primeiro ano ele me proibiu de estudar. E a violência cada vez ia aumentando. E no início eu tinha medo de contar para minha família. Até porque era da família, né? Ele era primo do seu pai. Sim, e eu era apaixonadíssima por ele. Então eu tinha muito medo de
contar para meus pais e meu pai me trazer de volta para dentro de casa. E não era aquilo que eu queria. E a violência cada vez foi aumentando, né? Cada vez foi aumentando, eu não tinha forças. Acreditava também no que ele me dizia, que batia no meu atrevimento, que iria mudar, que me amava. E isso cada vez eu ia ficando naquele ciclo de violência, de lua de mel, de desculpa, até eu completar 18 anos. Quando eu completei 18 anos, ele me obrigou a ter relação com outros parceiros. E foi ali, foi o basta. Por mais de uma vez isso aconteceu? Por mais de uma vez isso aconteceu, até porque da primeira vez que aconteceu não foi de eu dizer, agora chegou o fim. Eu passei ainda vários anos nessa violência e com medo de contar, não agora de voltar para dentro de casa. Eu tinha medo de contar e meus pais têm uma reação que eu tive e os meus irmãos, né? E meu pai conhecer o lugar que eu conheci, o cárcere. Sim. Então eu aguentei por anos. Até um certo dia ele me deu uma surra de facão e uma amiga me viu marcada. E ela que me deu essa ideia de mandar dar um baixo no meu sofrimento. Foi quando eu aceitei, contratei uma pessoa para executar ele. O crime aconteceu na cidade de Macaíba, em 2016, dia 18 de agosto de 2016. E foi quando ali o chão caiu para mim. E como é que eu vou contar para minha família? Então, mais uma vez, eu me calei, né, por medo de ser presa. Eu costumo falar que todo mundo, quando vai preso, tenta esconder o máximo que pode, né? E foi o meu caso. 3 meses e alguma coisa, 3 meses e meio, mais ou menos. Depois do crime, eu fui presa e aos meus 24 anos eu conheci o sistema prisional. Uma coisa que eu nunca imaginei conhecer, né? Cheguei dentro do sistema prisional em 2016, no mesmo ano, dia 13 de dezembro, que foi onde me bateu a revolta, né? A revolta de estar com ele, nunca ter falado, porque eu estava passando por tudo isso, já passei por várias coisas. É isso que eu ia perguntar a você, assim, foram 10 anos casados, você falou? 10 anos. Durante esses 10 anos, você chegou a conversar com alguém, né, sobre o que você passava, ou você sofreu durante 10 anos calado, assim? Ou você conversava com uma amiga, com alguém, mas a sua família não desconfiava de nada, não imaginava nada sobre isso? Não. Eu tinha um casamento de referência para a sociedade e para a minha família também, onde o meu casamento era extremamente falido dentro de casa, né? E eu sempre quis mostrar isso para as pessoas, de um casamento bem sucedido, até porque eu tinha esperança que ele mudasse. Você engolia suas dores para que você parecesse... Exatamente, o relacionamento de redes sociais, sim, de Instagram, sim. No caso era o meu com ele. E é tanto que eu falo, se não eu tivesse sido presa, até hoje ninguém saberia. Porque eu não tinha coragem de falar a violência que eu passava, eu achava vergonhoso eu chegar para meus pais e para meus irmãos e falar, olha, ele me obriga a ter relação com outro parceiro, ou ele me bate. Então, eu aguentei aquilo ali por anos, né? Até quando eu falo, chegou o dia, eu falei, cansa, chega. Foi quando eu recebi uma ideia que acompanha, eu falo em detalhes no livro, de como foi a contratação, de como foi que a polícia chegou até mim. E foi dia 13, pela manhã, né? Logo em seguida eu fui para o presídio, como eu falei, e veio a minha revolta. E o tempo foi passando ali dentro do sistema prisional, né? Foi bem difícil para mim logo no início, assim, eu convivi com mais de 30 mulheres quando eu cheguei dentro de um... Você hoje está em regime semiaberto? Hoje eu estou em regime semiaberto há 1 ano, fez 1 ano. Sim. Agora, dia 23. Você ficou no regime prisional interno quanto tempo? 5 anos e 3 meses no fechado. Sim. Eu fui condenada a 20 anos no regime fechado inicialmente e consegui diminuir a minha pena com a ajuda de um recurso para 15 anos e 7 meses e 15 dias. Tirei 2/5 dessa pena, que ninguém nunca tira essa pena por completa. Dependendo do crime, tira 1/3 ou 2/5. No meu caso, foi 2/5. Eu trabalhava na unidade também. E com esse trabalho, eu conseguia diminuir a minha pena. A cada 3 dias trabalhado, eu ganhava 1 dia de remissão. Então, eu ganhei 1 ano e meio de remissão com esse trabalho. Você se arrepende das coisas? Assim, você acha que você poderia ter seguido um outro caminho? Ou você encara o que você viveu assim de uma forma, assim, foi o melhor que eu pude fazer? Eu costumo falar hoje que eu me arrependo sim pelo meu silêncio. O meu silêncio ele me fez pagar muito caro. E hoje o único arrependimento que eu tenho é entre eu e Deus.
né? É difícil a gente falar sobre arrependimento quando a gente nunca passou pela violência. Sim. Quando a gente nunca sofreu todas as partes. Eu falo, eu não tenho o direito de tirar a vida de ninguém, isso eu sei, mas há 6 anos e meio atrás, quase 7 anos, eu dei um baixa do meu sofrimento para mim não ser a vítima. Sim, claro. Do feminicídio, quando a gente vê. Nunca prestei um boletim de ocorrência contra ele, porque eu acho a lei muito branda, e eu acredito que se a lei ela funcionasse tanto para esse tipo de agressão, de violência, tantas mulheres não seriam mortas com a medida protetiva em suas mãos. Na penitenciária você resolveu contar a sua história. E o que a pessoa que adquiriu o seu livro, o que é que tem aqui relatado dentro desse livro? Bom, eu nunca pensei em escrever, nunca pensei em virar escritora, mas foi depois do meu júri popular, em 2018, que quando eu cheguei revoltada pela pena que eu tinha levado, né, a sentença de 20 anos, eu cheguei e acabei com minha vida, acabei com a vida da minha família. E foi quando uma policial penal acreditou em mim. E ela olhou para mim e fez, Amanda, não acabou. Tá na hora de você contar a sua história. A gente sabe que em milhares de casas existem a violência doméstica, né? Que ela é muito calada, ela é muito velada. As famílias não têm conhecimento das dores, do que acontece no dia a dia, entre 4 paredes, né? Com o casal, como você relatou. Eu imagino assim, eu nem imagino, quando a gente fala assim, a dor do outro, quando ela é muito profunda, por mais que você tente entrar na dor do outro, quando você nunca viveu aquilo, ela é muito superficial, essa imaginação, por exemplo. Mas eu tenho certeza que você não teria uma atitude drástica como essa se você não tivesse mergulhada dentro da dor e mergulhada dentro desse mar de violência. Eu queria que você pudesse falar aqui, né, alguma mensagem para as mulheres que vivem ou viveram situação parecida com a sua. Fale, não tenha vergonha, né? Não é uma medida protetiva, não é nada que vai fazer, até porque o 180, a denúncia, a gente sabe que ainda é muito falha. Então, você não ter vergonha daquilo que você está passando, porque quem tem que ter vergonha é o agressor. Sim. Eu me calei por muito tempo. Hoje eu costumo falar que eu não tenho orgulho do que eu fiz, mas eu tenho orgulho sim da mulher que eu me tornei. Hoje eu uso a tornozeleira eletrônica, eu sou julgada, sou criticada, né, porque eu tirei uma vida, mas ninguém leva em conta do que eu passei anos de violência doméstica. Ninguém leva em conta que eu era ameaçada constantemente, que a minha família era ameaçada. Então, a mensagem que eu deixo é que não se calem, que não tenha vergonha, que denuncie seu agressor, procure ajuda enquanto há tempo. Para que você também não possa prejudicar a sua própria vida, né? A sua própria vida. Assim, eu queria agradecer a sua presença aqui no Mulheres Extraordinárias, assim, contar aqui com toda essa força que você demonstra ter, né? Não ter medo de falar da sua história, porque eu acho que o medo na sua vida já ficou para trás. Eu imagino também todas as coisas que você teve que enfrentar, também todos os julgamentos, a questão, não só o julgamento no sentido da justiça, mas o julgamento das pessoas, exato, da sua própria família. Eu, graças a Deus, eu nunca tive o julgamento da minha família. Que bom. Eu tive esse apoio dele, nunca imaginei. Eu casei novamente, né? Desde o dia que eu fui presa, eu passei 3 meses para ser presa, eu já estava com um rapaz. E ele também esteve comigo esse tempo todo dentro do sistema prisional. Muitas mulheres são abandonadas. A gente vê que um presídio masculino, a fila é extensa. As mulheres, elas são abandonadas pela família, são esquecidas pela justiça. Inclusive, você falou uma coisa que pouco se fala, né? Pouco se fala. Quem tem interesse de adquirir o seu livro, como é que consegue comprar esse seu livro? Ele está à venda online? Como é que é? O livro encontra comigo pelo Instagram, que o Instagram é Amanda_Diário, fala diretamente comigo. No livro eu não conto, eu acredito que eu não falo só de mim, como falo a história de tantas outras Amandas, né, que representa aí no livro. O livro ele é uma leitura simples, fácil, bem objetiva também. Tem algumas ilustrações que representam a minha infância com os meus pais, meus irmãos, os abusos sofridos por ele, a trama do crime e um pouco do sistema prisional aqui do nosso estado. Muito obrigada pela sua presença, mas antes de você sair daqui, eu gostaria, a gente tem essas cartinhas que são mensagens, né? Que os golfinhos são símbolos de sabedoria. Eu queria que você escolhesse uma carta para você, se você puder ler.
Passamos parte do tempo tentando mudar o mundo, mas a mudança no mundo começa de dentro para fora. Mude a si mesmo, que o mundo mudará. Que bom, né? Isso aí. Obrigada pela sua presença aqui. Obrigada. E parabéns pelo livro. Muitíssimo obrigada. E obrigada a você que esteve aqui comigo no Mulheres Extraordinárias de hoje. E a gente se vê na próxima semana aqui conhecendo mais histórias de mulheres empreendedoras. TV Ponta Negra. Potiguar como você.